O céu estrelado cintilante está mantendo o mundo astronômico em suspense pela primeira vez. Especialistas agora conseguiram criar um retrato detalhado de uma estrela além da Via Láctea. Para sua surpresa, os pesquisadores descobriram que a estrela gigante remota é surpreendentemente cercada por um casulo de poeira em forma de ovo, e que tem muito mais em comum com a estrela Colossus Betelgeuse do que se supunha anteriormente. E ainda assim, não devemos esquecer que as observações estelares de tirar o fôlego desses dias nem sempre são registradas apenas por profissionais astronômicos, mas às vezes também por simples observadores amadores de estrelas, que então compartilham suas imagens únicas com o resto do mundo. Nem sempre precisa ser os instrumentos de alta tecnologia da NASA, porque, sejamos honestos, quem precisa de um telescópio James Webb quando você pode ter um clipe do YouTube de 13 anos atrás? O que pode soar um pouco irônico no início, nos lembra no segundo que também é possível para nós, o consumidor médio, nos maravilharmos com as estruturas maravilhosas do cosmos em seus detalhes impressionantes. E convenientemente sem a carreira de um astrônomo. Enviada pelo usuário Android Artisan em setembro de 2011, a imagem do telescópio nos mostra um corpo celeste colorido que brilha quase caleidoscopicamente. Mas qual objeto estamos realmente vendo aqui em detalhes? Bem, o vídeo de Sirius nos mostra nada menos que a estrela mais brilhante em todo o céu noturno. Expresso em números, isso significa nada menos que a estrutura brilhante atinge um brilho aparente de menos 1,46 magnitudes. Bem, ou pelo menos um dos dois, porque estritamente falando, Sirius é um sistema estelar duplo que consiste em uma estrela de sequência principal do tipo espectral A1 e uma anã branca significativamente menor e menos luminosa. Mas, apesar de suas dimensões limitadas, Sirius B, que tem apenas o tamanho da Terra, é de grande importância no mundo da pesquisa astronômica. Não é de se admirar. Afinal, nenhuma outra anã branca está tão perto do sistema solar quanto esta. Consequentemente, Sirius B também é uma das anãs brancas mais bem estudadas de todas, o que já ajudou especialistas a descrever fundamentalmente esse tipo muito compacto de estrela velha. E ainda assim, observar Sirius B pode ser extremamente complicado às vezes, porque, como já mencionado, há também Sirius A, que literalmente ofusca sua modesta parceira em todos os sentidos concebíveis. Localizado a apenas 8,7 anos-luz de distância na constelação Canis Major, ou Big Dog, estamos lidando aqui com um jovem estelar genuíno. Enquanto nosso Sol, como é bem conhecido, já existe há 4,6 bilhões de anos, Sirius A viu a luz do mundo cósmico pela primeira vez há apenas 225 a 250 milhões de anos. Mas, independentemente da idade, nossa estrela central é claramente superada por sua contraparte estelar. Por um lado, há o fato de que Sirius A tem cerca de 2,1 vezes mais massivo e 1,7 vezes maior que o Sol. E por outro lado, ele também brilha 25 vezes mais que nossa estrela-mãe. Por quê? Sirius às vezes é confundido com um OVNI. Com esse fundo radiante, é óbvio que o rei luminoso do céu noturno não foi apenas adicionado aos mapas estelares ontem com a ajuda dos telescópios mais modernos, mas, na verdade, desempenhou um papel importante até mesmo no Antigo Egito. Assim que Sirius apareceu pela primeira vez ao amanhecer, os habitantes da terra dos faraós sabiam que o tempo da enchente do Nilo estava se aproximando. Mas se agora traçarmos uma linha dos tempos antigos de volta ao presente e lembrarmos do clipe do YouTube, a estrela impressionante piscando também vem à mente. Novamente, não há dúvida de que isso parece particularmente impressionante em um close tão próximo,
mas na verdade também parece tão impressionante a olho nu que repetidamente leva a relatos de OVNIs. Não é brincadeira. Somente em 2022, Sirius foi relatado 21 vezes como um objeto de rádio inexplicável. Mas qual é o pano de fundo desse espetáculo fascinante? Bem, onde naves espaciais extraterrestres se tornaram obsoletas como explicação, a atmosfera da Terra tem que servir em vez disso, porque a luz das estrelas realmente tem que passar por ela, mas ela é refratada. E no caso de uma estrela particularmente brilhante, a impressão óptica pode às vezes surgir como se ela estivesse brilhando coloridamente ou até mesmo se movendo. No caso de Sirius, há também o fato de que ela não sobe muito no céu, e como ela permanece relativamente baixa acima do horizonte, onde a turbulência do ar é ainda maior, seu suposto brilho é intensificado mais uma vez. E se você agora se inspirou para ver a estrela OVNI com seus próprios olhos, temos boas notícias para você. No início de dezembro, Sirius é visível por volta das 22 horas, e no final do mês, ela até aparece no céu noturno oriental por volta das 20 horas, quando você também pode observar sua mudança de cor piscante. O primeiro close de uma estrela extragaláctica. Se você quiser, Sirius parece até perto o suficiente para tocar no antigo vídeo do YouTube. Mas é claro que o mundo desses close-ups fascinantes não se limita ao campo dos astrônomos amadores. Graças a telescópios cada vez melhores, também foi possível para especialistas capturar algumas estrelas e até mesmo exoplanetas em detalhes, em imagens nos últimos anos. Neste contexto, o que antes era apenas um ponto brilhante de luz foi transformado em uma visão cósmica multifacetada. Mas, infelizmente, essas imagens de perto geralmente são obtidas apenas de corpos celestes, que são próximos e grandes, como a gigantesca Betelgeuse ou a mundialmente famosa Estrela Polar. No entanto, quando se trata de objetos que estão significativamente mais distantes da Terra, os pesquisadores ficaram olhando no escuro por um longo tempo. Bem, até agora. Isso porque os cientistas conseguiram pela primeira vez fotografar uma estrela que está localizada muito longe da nossa Via Láctea. E queremos dizer muito longe. Vamos lembrar que Sirius está localizado a cerca de 8,7 anos-luz de distância de nossa casa terrestre. E com o conhecimento no fundo de nossas mentes de que um ano-luz é cerca de 9,46 trilhões de quilômetros, percebemos que essa é uma distância de nada menos que 82,3 trilhões de quilômetros. Uma distância sem dúvida enorme, mas que empalidece em insignificância quando consideramos que a estrela capturada pela câmera está, na verdade, a 160 mil anos, luz de nós. Conhecida pelo seu nome científico, WOHG 64. Estamos lidando aqui com uma supergigante vermelha na Grande Nuvem de Magalhães, que tem sido objeto de extensa pesquisa no passado. Também conhecida como estrela Behemoth, a gigante estelar pesa cerca de 16 a 22 massas solares, sendo cerca de 1.700 vezes maior do que nossa fonte de calor e vida. Além disso, as observações anteriores já haviam indicado que o WOHG 64 estava expelindo enormes quantidades de gás e poeira de seu casco inchado. Em detalhes, tal perda de massa por meio de um vento estelar intensificado significa nada mais do que a supernova da supergigante vermelha se aproximando. Em um contexto astronômico, a palavra iminente significa que provavelmente levará entre 1.000 e 10.000 anos para que ela saia do estágio cósmico em uma explosão violenta. Então, há tempo suficiente para tirar uma ou duas fotos da estrela envelhecida. E esse é precisamente o feito que a equipe liderada por Keiichi Onaka, da Universidade Andrés Bello, no Chile, conseguiu pela primeira vez.
Para fazer isso, os especialistas usaram um instrumento de gravidade no Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, no Chile, com o instrumento usando dados na faixa do infravermelho próximo e médio para esse propósito. E o resultado final foi uma imagem inovadora que confirmou o que já havia sido. A supergigante vermelha velada está de fato cercada por um gigantesco anel de poeira, não deixando dúvidas de que está se aproximando do capítulo final de sua vida estelar. Ao mesmo tempo, no entanto, a imagem também revelou que o casulo de poeira e gás tem um formato completamente diferente na realidade do que o sugerido por modelos e observações anteriores. Surpreendentemente, ele tem formato de ovo, e os pesquisadores ainda estão intrigados sobre como esse formato alongado surgiu. Uma abordagem é baseada na ideia de que a estrela ejetou o material de seu buraco de forma desigual no curso de uma erupção particularmente grande. Mas o formato de ovo também pode ser devido à influência de uma estrela companheira previamente desconhecida, o ponto em que WOHG 64 se assemelha a Betelgeuse. E ainda assim, esta não foi de forma alguma a única surpresa que a foto da estrela reservou para os especialistas. Na verdade, uma análise mais detalhada mostrou que WOHG 64 mudou drasticamente nos últimos 10 anos, ou mais precisamente, que sua radiação infravermelha próxima aumentou significativamente durante esse tempo. Os especialistas explicam esse fato com as enormes massas de poeira que se formaram ao redor da estrela durante esse tempo, o que, intrigantemente, também faz WOHG 64 lembrar Betelgeuse. E enquanto a estrela gigante pertencente à Via Láctea tem 800 vezes o diâmetro e 10.000 vezes a luminosidade do Sol, sua contraparte extragaláctica primeiro condensa o material ejetado em grãos transparentes de óxido de alumínio e silicatos de magnésio. Uma vez que os silicatos contendo ferro se depositam nos grãos de poeira, os grãos absorvem mais radiação, o que, em última análise, aumenta a radiação infravermelha próxima gerada pela poeira aquecida, enquanto a estrela real parece cada vez mais escura na luz visível. E aqui também, os pesquisadores fazem uma comparação com Betelgeuse, que também foi sujeita a quedas extremas de brilho no passado. Na verdade, houve até especulação de que isso era um prenúncio de uma supernova iminente. Mas agora, a maioria dos cientistas também atribui esse desenvolvimento aos efeitos de uma mortalha de poeira. No entanto, o caso de WOHG 64 é um pouco diferente. Os especialistas enfatizam que a supergigante é uma das mais extremas conhecidas de seu tipo, e que qualquer mudança drástica pode ser um passo a mais em direção a uma supernova. A mudança drástica no seu status de assinatura ajudará você a nunca mais perder um novo vídeo nosso. Então vá em frente e clique no botão de inscrição agora para se manter atualizado de agora em diante. Nos vemos em breve.